Boa noite, irmãos. Estamos, graças a Deus, mais uma quarta-feira. Estamos juntos, num certo sentido, sem dúvida, separados em outro, mas eu me sinto e eu sei que eu estou em comunhão com os meus irmãos. Vamos abrir aí a palavra do Senhor no livro de Filipenses, conhecido nosso dos últimos dias, no capítulo de número 1, versos de número 3 até número 8. Aproveitar para agradecer a Deus por ter aberto o coração dos irmãos e alguns aí manifestaram bastante apreço pela palavra do Senhor que foi ministrada nas últimas duas vezes. A irmã Alessandra, inclusive, colocou hoje no grupo um resumo da palavra pregada no domingo. Palavra essa que não é minha, palavra que é do Senhor. A Bíblia nos lembra que os pregadores passarão, sem dúvida, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Filipenses capítulo 1, versos de número 3 a verso 8. Paulo diz assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Pois bem, eu já demonstrei aos irmãos que Paulo está vivendo seu isolamento. O seu isolamento, ele está preso, privado. Mas nós devemos conhecer o que o isolamento não nos impede de fazer. É claro que o isolamento impede muitas coisas. O isolamento impede a nossa comunhão mais próxima, esta comunhão presencial, essa comunhão de respirar quase o mesmo ar, essa comunhão de poder se tocar, essa comunhão de poder se ver ao vivo. Sim, o isolamento impede essa comunhão, mas Paulo registra na sua carta que, embora ele não esteja vendo os irmãos, ele ora por eles, fazendo sempre por vós a Deus orações em toda súplica. Então, o isolamento não impede de nós orarmos uns pelos outros, e na oração mútua nós somos e temos a nossa comunhão fortalecida. O isolamento impede aquela pregação no templo, mas o isolamento não impede a palavra. Aliás, vale lembrar que talvez as mensagens da Igreja Batista de Vila Nogueira nunca circularam tanto como agora em tempos de isolamento. Eu quero chamar agora a atenção dos irmãos para alguns pontos nesse pequeno trecho que mostram para nós as marcas de um discípulo em comunhão com Deus. E um discípulo que está em comunhão com Deus, por consequência, ele também está em comunhão com seus irmãos.
e aquele que não está em comunhão com seus irmãos também não está em comunhão com Deus. A comunhão não é definida pela ausência de briga. Não é porque nós não brigamos que nós temos comunhão, porque os irmãos sabem bem, pessoas não brigam e não têm comunhão, porque ostentam umas para com as outras indiferença. Comunhão não é ausência de briga, porque na indiferença não há briga. Comunhão é definida por uma expressão ativa de amor. E como se mostra a comunhão nesse pequeno trecho da carta? Se mostra, por assim dizer, primeiro, num tipo definido de recordação dos irmãos. Quem tem comunhão com os irmãos não consegue se esquecer. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vós, são as palavras de Paulo. E essa recordação é de um tipo bem definido, porque importa pensar, quando você lembra dos irmãos, quando você lembra de alguém e você tem comunhão com essa pessoa, você sente saudade, você sente alegria, você sente gratidão. Você pode também se lembrar de uma pessoa, mesmo que não tenha comunhão com ela, mas aí a ordem dos sentimentos que vão assaltar o seu coração são de outra ordem. Vai assaltar o seu coração a amargura, vai assaltar o coração a dor, vai assaltar o coração uma espécie de sentimento de vingança. Então, uma pessoa pode se recordar porque tem comunhão, mas uma pessoa também pode se lembrar o tempo todo de outra justamente e tristemente porque não tem comunhão com essa pessoa. Mas no caso de Paulo, as lembranças eram fruto da sua comunhão com os irmãos. Quem tem comunhão se lembra, e se lembra sentindo saudade, alegria e gratidão. A outra verdade aqui desse texto é que quem tem comunhão carrega a pessoa com quem tem comunhão no coração. É o que Paulo diz, que vos retenho no coração. Isso é bem importante. Lembrar que nós devemos carregar os nossos irmãos nas nossas mentes, mas também carregá-los no nosso coração. E aí, se você se recorda do seu irmão, se o seu irmão está no seu coração, é inevitável que por ele você faça a Deus uma oração. E essa oração é uma oração grata e alegre. Paulo agradece a Deus pelos irmãos e ora com alegria por eles. E a gratidão de Paulo pelos irmãos não é apenas pelos benefícios que ele recebeu, é, sobretudo, pela cooperação deles no Evangelho. Volte lá na carta e leia, isso está bem explícito. A gratidão de Paulo pelos irmãos é pela cooperação deles no Evangelho. Paulo não tinha nenhuma causa pessoal, Paulo não tinha nenhuma doutrina pessoal a quem defender, a quem proclamar. O que Paulo tinha era o Evangelho de Deus e para anunciar o Evangelho de Deus, ele contava com a ajuda dos seus irmãos. Interessante aqui observar que a oração de Paulo pelos seus irmãos é uma oração constante. Ele diz: fazendo sempre orações por vós a Deus. Fazendo sempre. O que é que tem acontecido conosco? Não é que nós não oramos por nossos irmãos, nós até oramos por nossos irmãos, mas às vezes para nós orarmos pelos nossos irmãos, precisa acontecer algo grave com eles. O irmão precisa sofrer um acidente, o irmão precisa perder o emprego, o irmão precisa estar com uma doença grave, o irmão precisa estar no leito de morte, o irmão precisa estar acometido do Covid, algo muito sério precisa acontecer para a gente orar por o nosso irmão. Mas aqui essa carta nos ensina a não depender de uma emergência
para orar pelos nossos irmãos, mas seguir o exemplo de Paulo, que é o exemplo de Cristo, de fazendo sempre por vós orações a Deus. E nos versos de número 7 e 8, existe uma outra característica da comunhão, que é, Paulo diz que sente pelos irmãos uma entranhável afeição de Jesus Cristo. Mas o que é isto? O que Paulo quer dizer com uma entranhável afeição? Primeiro que entranhável tem a ver com entranhas, com vísceras. Significa que Paulo sofre pelos irmãos algo de uma ordem interior e profunda, entranhável, interior e profunda afeição de Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer é que ele ama os irmãos assim como Cristo ama os irmãos. Ele está dizendo que o amor de Cristo é demonstrado pelos irmãos através dele. Eu vou lhe dar um exemplo para ilustrar melhor. Suponha que você tenha um parente próximo, muito próximo, e foi afetado por uma doença debilitante. Então, você poderia orar por esse irmão, por esse parente a Deus, e Deus curar essa pessoa de pronto e ela ficar totalmente restabelecida. E aí essa pessoa teria uma experiência com o poder de Deus ministrado na cura. A outra opção é que essa pessoa continuasse sofrendo com essa doença, com esse mal, e você, mesmo que você orasse a Deus, Deus não curasse essa pessoa, mas Deus desse a você, como tem dado, por exemplo, a irmã Rosana, como tem dado a outros irmãos, toda a paciência, todo o amor, toda a simplicidade, toda a gentileza, toda a graça para cuidar dessa pessoa. Então, essa pessoa não teria conhecido o poder da cura, mas teria conhecido o poder do amor demonstrado através de você. Isto é excepcional, porque o amor de Deus não foi apenas demonstrado para nós na cruz, mas o amor de Deus foi derramado em nós. É o seu fruto em nós, oriundo do seu Espírito que nos habita. Então, essas são qualidades daquele que tem comunhão. Não é somente alguém que não está brigando, mas alguém que está expressando o seu amor. Ele está sendo constantemente a sua mente assaltada pela recordação dos irmãos, os irmãos estão no coração dele, ele faz a Deus orações gratas e alegres, e ele ama os irmãos com aquela espécie de amor que Cristo ama os irmãos. E neste ponto do caráter de nós orarmos pelos nossos irmãos é quando nós podemos nos assemelhar com Cristo, porque Cristo é o intercessor dos intercessores, mas nós podemos ser também um intercessor com I minúsculo, porventura, mas também copiando, retratando aquilo que Cristo é eternamente por nós. E aí Paulo diz que a oração dele é pela cooperação dos irmãos. Ele diz que desde o primeiro dia, desde que os irmãos ouviram o evangelho, passaram a se tornar também cooperadores desse evangelho. É muito razoável nós pensarmos que aquele que se beneficiou do evangelho se torne um cooperador do evangelho. E aquele que não é um cooperador do Evangelho, é bem provável que nunca tenha se beneficiado, nunca tenha crido no Evangelho. Jesus teve 12 discípulos. 11 discípulos foram cooperadores do Evangelho. O único discípulo que não cooperou com o Evangelho, que não fez missões, tinha só o nome de discípulo, é Judas. E aí, como nós podemos cooperar com o Evangelho? Nós podemos cooperar com o Evangelho nós mesmos anunciando o Evangelho. Nós podemos cooperar com o Evangelho como esses irmãos aqui também cooperaram, cooperando com aqueles que anunciam o Evangelho, que é Paulo. E eles cooperaram com dinheiro mesmo. Paulo estava precisando de ajuda, Paulo estava precisando de recurso e eles enviaram, não uma vez, mas algumas vezes. E nós também cooperamos com o Evangelho
vivendo de acordo com o Evangelho, para que as pessoas vejam o poder do Evangelho na nossa vida. Eu tenho falado isso e vou repetir. O Evangelho não é para garantir para você um lugar ao lado de Deus quando você morrer apenas. Não é isso que o Evangelho não visa isso, garantir para você um lugar diante de Deus quando você morrer. Não, o Evangelho é para mudar o seu modo de viver. É errado pensar que o Evangelho possa fazer alguma coisa por nós sem fazer também alguma coisa em nós. Aliás, Paulo nos lembra aqui, em um dos versículos, diz que aquele que começou a boa obra vai terminar, e essa boa obra é também boa obra em nós. E isso eu quero destacar e encerrar. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Pode ser que algum de nós esteja com a impressão, e essa impressão é falsa, de que porque nós não estamos assim tão avidamente nos reunindo, porque nós não estamos até o momento podendo abrir os nossos templos e fazermos os nossos cultos, que o trabalho de Deus parou. Não, meus irmãos, o trabalho de Deus não parou. E o trabalho excelente de Deus não é esse que nós fazemos apenas, é o trabalho que Deus faz em nós. E eu não creio que na quarentena o trabalho de Deus em cada um de nós, por essas provações, por essas dificuldades, por esses temores, esteja sendo no momento interrompido. Não, o trabalho de Deus provavelmente está sendo intensificado em cada um de nós nessa quarentena. Deus está nos exercitando em paciência, nós estamos descobrindo que nos falta sabedoria, nós estamos tomando conhecimento que em muito a nossa esperança estava nessa vida, nós estamos percebendo que em muito nós ainda tememos pela nossa saúde e nós estamos descobrindo que nós fizemos muitos ídolos e colocamos muitas coisas na frente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. A última coisa, Paulo nos ensina a nós não colocarmos as nossas expectativas nas pessoas. Alguém diz assim: "Ah, eu acredito que fulano de tal vai melhorar. Eu tenho esperança que ciclano vai se emendar". Não, não coloque a sua expectativa nas pessoas. Coloque a sua confiança em Deus sobre aqueles que ele começou a boa obra. Não coloque a sua expectativa nas pessoas. Coloque a sua esperança em Deus. Paulo não tem expectativa nos irmãos. Paulo tem esperança em Deus. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. A pergunta das perguntas é: Deus começou uma obra em você? Você percebe que essa obra está sendo feita a cada dia? Que Deus lhe coloque em momentos difíceis, em situações penosas, mas sempre para melhorar o seu trabalho em você? Responda isso, porque isso é de suma importância. E se a resposta foi sim, ele começou, dê graças a Deus, porque ele completará a sua obra. Em nome de Jesus Cristo, Deus os abençoe. Amém.